Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos do Trino, do Revisão PGE, como é que estão? Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com todos vocês. Meu nome é Maurício Ferreira Cunha, sou juiz de Direito, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, professor de Direito Processual Civil, coordenador do nosso curso extensivo para magistratura estadual aqui do Trino. É uma honra muito grande estar aqui com todos vocês para que a gente converse sobre alterações legislativas no nosso CPC de 2015, né? Quem diria que nós teríamos essas alterações da forma como foi feito, né? Começa com uma medida provisória, convertida em lei, enfim, nós vamos debater um pouquinho a respeito. Estou conversando com vocês aqui dos nossos estúdios de Poços de Caldas, com o nosso querido amigo Edu, aliás, Poços de Caldas, que é a comarca onde eu atuo, aqui no sul das Minas Gerais, e o Edu está aqui na retaguarda para proporcionar toda a qualidade técnica desse bate-papo, podemos assim afirmar, com todos vocês. Combinado? Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre a Lei 14.195 de 2021. A Lei 14.195 de 2021, ela recebeu o apelido, né, podemos assim afirmar, a alcunha, né, de Lei do Ambiente de Negócios. Nossa, Maurício, Lei do Ambiente de Negócios e, de repente, isso refletindo no nosso Código de Processo Civil. Pois é, são dessas coisas que a gente assim não espera, mas acabam acontecendo. E essa lei, ela teve origem numa medida provisória, que é a medida provisória 1040, ou 1040, né, de 2021. Foi sancionada pela Presidência da República no último dia 26 de agosto. Tal qual já ocorreu em relação à Lei da Liberdade Econômica, né, a Lei 13.874 de 2019, a 14.195 de 2021, ela consiste num diploma legislativo que a doutrina costuma chamar de transversal. E por que ela é chamada de transversal? Porque acaba promovendo alterações, acaba promovendo mudanças em diferentes setores do ordenamento jurídico, né? Nós tivemos alterações no CPC, nós tivemos alterações no nosso Código Civil, nós tivemos alteração na Lei das Sociedades Anônimas, né, na Lei das SAs, na Lei do Representante Comercial, dentre outros. Por isso que a doutrina costuma denominar de diploma legislativo ou de legislação transversal. Essa legislação, ela trata de uma diversidade de assuntos. Acho que é importante essa introdução, né, pessoal, para que a gente possa se situar, tá bom? Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, não vou ficar me alongando, dizendo, olha, aqui talvez possa acontecer assim, o legislador tenha pensado nisso, tenha pensado naquilo, não. Eu vou diretamente ao que interessa. Por quê? Porque enquanto nós podemos até discutir a constitucionalidade dessa lei, o que a gente precisa é entender qual é o seu recado, o que é que está positivado, o que pode ser cobrado numa eventual prova objetiva, né? Sem muitas conjecturas, não, porque nem é o momento para isso. E repito, né, existe uma possibilidade, sim, de que nós tenhamos um pedido de inconstitucionalidade desta lei, desse diploma legislativo. Daqui a pouco eu chego lá. Mas, enfim, eu dizia que trata de uma diversidade de assuntos essa legislação, todos supostamente ligados a uma ideia de desburocratização e também de melhor desempenho, melhor desenvolvimento da atividade empresarial, facilitação da atividade empresarial. Quanto ao que nos interessa, né? Quanto ao nosso Código de Processo Civil, sob a justificativa de operar o que foi chamado de racionalização processual, a Lei 14.195 de 2021, né, convertendo a medida provisória 1040 de 2021, sem sombra de dúvidas, trouxe algumas alterações que são importantes no tocante ao procedimento para citação, a exibição de documentos ou coisa como prova, né, como meio de prova, como espécie probatória, e também no que diz respeito à prescrição intercorrente. Então, são três temas, né? Nós vamos gravitar em torno desses três temas: citação, exibição de documento ou coisa e prescrição intercorrente. São os temas afetados por essa legislação. Agora eu quero entrar, antes que a gente fale propriamente da citação, que vai ser nosso primeiro tópico, pessoal, eu quero entrar nessa questão relacionada a uma suposta inconstitucionalidade, né? Já tem, inclusive, movimentação de algumas entidades, de alguns órgãos a respeito. Por quê, pessoal? Porque medida provisória, vocês sabem bem, por força de mandamento constitucional, artigo 62, parágrafo 1º,
Medida provisória não pode tratar de direito processual civil, não pode tratar de direito processual penal e não pode tratar de direito penal. E o que ocorreu com a lei de conversão dessa medida provisória, né? Ou seja, a medida provisória convertida em legislação? O que ocorreu é aquilo que nós chamamos na prática, né, de contrabando legislativo, ou jabuti. É um problema muito sério que a gente acaba enfrentando. Nós já tivemos uma ADI, a ADI 5127 do Distrito Federal, cujo relator vencedor, né, foi o ministro Edson Fachin, a relatora originária foi a ministra Rosa Weber, e nessa ADI 5127/DF, né, do Distrito Federal, foi entendido que não poderia ocorrer mais o que a gente chama de contrabando legislativo, né, ou esse jabuti. Mais ou menos foi dito o seguinte, olha, até aqui, e esse julgado é de 2015, está publicado até no informativo 803 do Supremo, até aqui nós vamos aceitar. Tudo bem, vai, a medida provisória aí acabou tratando de temática que não teria aceitação constitucional, até aqui a gente aceita, daqui para frente a gente não vai mais aceitar. Por isso que está se discutindo a constitucionalidade dessa legislação, né? Por quê? Porque o que é o contrabando legislativo? É justamente uma prática de você incluir uma matéria estranha ao texto original da medida provisória, né, editada, quando de sua apreciação no Congresso Nacional. Então você incluiu a racionalização processual. E essa racionalização processual não estava, repito, na medida provisória originária. Foi um contrabando legislativo. As emendas, né, que você pode fazer, que eventualmente, né, sejam feitas, elas devem ter relação de pertinência temática com a MP, com a medida provisória que está sendo apreciada. A emenda apresentada, ela deveria ter relação com o assunto tratado na medida provisória, e não da forma como foi feita, né? Coisas, infelizmente, que acabam acontecendo aqui no nosso país. E a gente, sim, é claro que nós imaginávamos que, e como eu continuo imaginando, que a gente ainda vai ter alteração no nosso CPC, algumas alterações pontuais. Mas da forma como foi feita, esse é o grande problema. A questão procedimental dá a entender, né, leva à conclusão de que nós podemos, sim, arguir eventual inconstitucionalidade desse diploma. Volto a dizer, pessoal, nós estamos diante de uma lei denominada Lei do Ambiente de Negócios, né, que tem origem numa medida provisória, que foi sancionada essa legislação agora, no último dia 26 de agosto. É um diploma legislativo transversal e, mais do que isso, né, nós tivemos inseridos dispositivos que tratam de direito processual civil, quando nós sabemos que, por força de vedação constitucional, a medida provisória não poderia tratar de direito processual civil, não poderia tratar de direito penal, não poderia tratar de direito processual penal. Artigo 62, parágrafo 1º, letra B do nosso texto maior. Tá bom? Essa premissa inicial é importante, né, para que a gente se situe, para que a gente entenda qual foi a origem legislativa e o que é que acabou acontecendo ao final. Enquanto isso, o que a gente tem que fazer? Pensando nos nossos certames, né, pensando nos concursos para as carreiras jurídicas, vamos focar nas alterações que nós tivemos. E aí eu vou pedir para que o Edu, meu querido amigo que está aqui, ele coloque para nós os 3 tópicos principais. Eu já falei, né, mas não custa nada a gente dar uma olhadinha. Edu, põe o slide na tela, por favor, amigão. Muitíssimo obrigado. Esses são os 3 tópicos objeto da Lei 14.195 de 2021. Nós tivemos alterações em relação à citação, artigos 77, 231, 238, 246 e 247. Perdão, amigos. Exibição de documento ou coisa, que é uma prova em espécie, né, um meio de prova, somente o artigo 387, a gente vai falar a respeito. E prescrição intercorrente, tema importantíssimo. Gostei da alteração, aliás, particularmente, até adianto para vocês, gostei da alteração que nós tivemos lá no artigo 921. Desses 3 itens, desses 3 tópicos, sem sombra de dúvidas, o reflexo maior se deu em relação à citação.
forma de comunicação dos atos processuais, né? Nós temos a citação, nós temos a intimação, nós temos as cartas. Ok, Maurício, mas vamos para o que interessa, vamos para a citação. O que é que a gente extrai, né, de todos esses artigos? Do 77, do 231, do 238, do 246 e do 247. O que o legislador fez foi inserir, primeiro, um novo dever das partes, né, dos seus procuradores, de informar e manter os seus dados cadastrais, principalmente mantê-los atualizados, não é? Por quê? Porque quando a gente olha para o 77, vocês vão se recordar, meus queridos amigos, nós estamos falando dos deveres das partes, não é? O 77, ele fala dos deveres dos seus procuradores e de todos aqueles que, de alguma forma, participem do processo. São deveres de comportamento processual. Como é que a parte, o procurador, todos aqueles que participam do processo, como é que eles devem proceder, né, participando do processo, evidentemente, como sujeitos processuais, como é que eles devem proceder? Se a gente olhar para o 77, pessoal, claro que eu vou falar do inciso que nos interessa, mas se a gente olhar para o início do 77, a gente vai perceber o seguinte, olha, por exemplo, expor os fatos em juízo conforme a verdade, é o mínimo que se espera, seja do autor, seja do réu, seja pessoa física, né, pessoa natural, seja PJ, seja pessoa jurídica. Não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento, não produzir provas, não praticar atos inúteis, etc, etc. São deveres comportamentais, passam por uma ideia de boa-fé também. A gente tem que levar isso em consideração, não é? De que nós estamos ali, claro, para litigar, mas nós não vamos faltar com a verdade. Pelo contrário, nós vamos trabalhar com tudo aquilo que seja verdadeiro, mesmo que isso não nos seja favorável. E, acima de tudo, o nosso comportamento procedimental será um comportamento, digamos assim, adequado, adaptado ao princípio da boa-fé. Maravilha, tudo bem, sempre respeitando também quem está do outro lado, respeitando o órgão estatal. Como nós tivemos uma alteração em relação a esta forma de comunicação do ato processual, que é a citação, o 77 ganha o inciso de número 7, para dizer o seguinte. Edu, coloca na tela, por gentileza, qual foi essa inserção. Muito obrigado, meu amigo. Olhem só, pessoal. Aí eu transcrevi o caput do artigo 77 para vocês, para dizer que, além de outros previstos neste código, são deveres, né, das partes, dos seus procuradores e de todos aqueles que, de qualquer forma, participem do processo. A gente tem o inciso 7 dizendo, informar, eu vou pegar aqui o marca-texto, se vocês permitirem, informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do judiciário e, no caso do parágrafo 6º do artigo 246 deste código, da administração tributária para recebimento de citações e intimações. Vejam, pessoal, nós estamos tratando de um dispositivo, né, que inaugura o capítulo sobre dever, não sobre ônus, sobre dever, de conduta idônea, né, de probidade processual. Repito, das partes, de todos aqueles que de alguma forma participam do processo. Juiz, MP, serventuários da justiça, advogados, terceiros, todo mundo. E ao lado dos artigos 78 a 81, esse 77 ele estabelece também, como eu disse, o princípio da boa-fé no processo civil. Obrigado, Edu, muito obrigado. Mas vocês perceberam, pessoal, qual é a ideia inicial? Eu estou começando pelo 77 de propósito, né? O que é que o legislador quis dizer aqui? Ele quis dizer assim, olha, nós vamos precisar manter atualizados, né, todos os dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. Esses dados cadastrais precisarão estar atualizados em todos os tribunais do Brasil, mais de 90 tribunais que nós temos. Como é que isso vai ser regulamentado, né? Qual é o caminho que a gente vai seguir nesse sentido? Por quê, pessoal? Porque o artigo 246, parágrafo 6º, né, que foi mencionado, ele vai tratar da questão relacionada a microempresas, vai tratar da questão relacionada às pequenas empresas, né, as empresas de pequeno porte, e aí a gente vai ter que ter um cadastro, o CNJ vai regulamentar isso, né, tem que regulamentar isso, mas enfim, já é um comportamento imputado
às partes, né, a todos os sujeitos que participem do processo e aos seus procuradores, no sentido de que mantenham esses dados cadastrais devidamente atualizados. E aí entra também, pessoal, muita gente fala, entra a ideia do princípio da cooperação. Mas aí esse 246, eu quero explorar ele um pouquinho mais, meus queridos amigos, né, se vocês permitem. Esse 246, ele tem um parágrafo primeiro, que traz a seguinte redação. Olha, empresas públicas e empresas privadas, né, por força da 1495 de 2021, empresas públicas e empresas privadas são obrigadas a manter um cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, até porque nós estamos caminhando a passos largos, né, para os autos eletrônicos. Nós temos autos físicos ainda em andamento. Eu mesmo tenho na minha vara, eu já até comentei, quem já teve aula com a gente aqui no Revisão PGE, no Trino, sabe muito bem disso, mas já estamos terminando, graças a Deus, os autos físicos, né? Então essas empresas públicas e privadas são obrigadas a manter, sim, esse cadastro nos sistemas, né, de processo em autos eletrônicos. Para quê, pessoal? Para fins de recebimento das citações, para fins de recebimento das intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Que meio que eu estou falando, pessoal? Por esse meio que nós chamamos de meio eletrônico. Maravilha. Então é um comportamento. E eu estou falando, repito, em relação às empresas públicas e em relação também às empresas privadas. Isso está no parágrafo 1º do 246. Que teve o seu caput também, não só o parágrafo 1º, né, teve essa redação dada pela 1495, mas também que teve o seu caput alterado. O caput do 246, pessoal, é no seguinte sentido. Olha, eu vou ler para vocês rapidinho. Ele diz assim: a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Então, esse é o grande plus, digamos assim, da 1495. Estabelecer que a citação se dê preferencialmente através do meio eletrônico. Para isso, a gente tem que organizar a casa. Ah, mas é uma lei do ambiente de negócios. E olha o reflexo que isso está trazendo. É um reflexo positivo. Por quê? Porque a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, tem um prazo que é estabelecido de até 2 dias úteis, e eu gostei que o legislador já deixou bem claro que é prazo processual, por isso devem ser considerados em dias úteis, né? Contado da decisão que a determinar por meio de todos os endereços eletrônicos que venham a ser indicados pelo citando, no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Então, incumbe ao CNJ, a responsabilidade é dele de organizar como é que tudo isso será estabelecido. E até onde eu sei, pessoal, né, o CNJ já está trabalhando nesse sentido, né, para que a gente tenha, obviamente, todos esses dados cadastrados. E um dado cadastrado, independentemente, tá, pessoal, de convênios que a gente tem de entes públicos com determinados tribunais, né, para citações e para intimações. Mas o interessante, e talvez o mais importante disso tudo, é o próprio CNJ organizar de tal maneira que, se uma empresa pública, se uma empresa privada, ela esteja cadastrada ali, aquilo já possa se espalhar para todos os tribunais no Brasil. Para todos eles. E essa é uma incumbência, é uma responsabilidade do CNJ. Maurício, mas espera um pouquinho. A gente já não tinha, lá no finalzinho do CPC de 2015, que tem 1.072 artigos, né? Lá no 1051, a gente já não tinha um dispositivo dizendo mais ou menos assim, olha, que as empresas públicas, as empresas privadas, né, elas teriam que cumprir o disposto no 246, parágrafo 1º, antes da reforma, né, antes da alteração pela 1495. Elas teriam que cumprir no prazo de 30 dias, né, mantendo seus dados atualizados, etc., cadastrados, né, para fins de recebimento, né, dos atos, né, da forma de comunicação dos atos processuais. Sim, o artigo 1051 já dispunha isso. Põe na tela aí, Edu, por gentileza, por favor. Aí está, pessoal, olha, o que é que diz o 1051? As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no 246, parágrafo 1º, que agora foi alterado, né, mas o 246, parágrafo 1º, dizia basicamente assim, com exceção das MS, das EPPs, as empresas públicas e privadas eram obrigadas a manter um cadastro
nos sistemas de proteção em autos eletrônicos para receberem solicitações, intimações, as quais seriam efetuadas preferencialmente por esse meio, né? A gente já tinha um recado. O 1051 é um recado. Lembrem que o nosso CPC, pessoal, entra em vigência no dia 18 de março de 2016. E o 1051, já dizendo, empresas públicas e privadas, cumpram, por favor, o que está lá no 246, parágrafo 1º, né? Justamente mantendo esses dados devidamente cadastrados, atualizados. E aí o parágrafo único faz uma ressalva dizendo, olha, o disposto no caput não se aplica às MS e às EPPs. A ideia era essa, mas o que aconteceu na prática, Edu? O que aconteceu? Ninguém deu ouvidos, né, ao 1051. Esse foi um problema muito sério, né, digamos assim, que nós acabamos tendo. A legislação existia, determinava que fossem mantidos, né, esse cadastro nos sistemas de processo, em autos eletrônicos, né, mas as empresas públicas e privadas não fizeram isso. E o prazo era de 30 dias para que isso procedesse, desde 18 de março de 2016. Agora, o que é que a gente tem? A gente tem, repito, o parágrafo 1º, né, do 246, dizendo empresas públicas, empresas privadas, vocês são obrigadas a manter esse cadastro para fins de recebimento de citação, de intimação, que serão preferencialmente realizadas, né, por este meio eletrônico. E em relação ao parágrafo 5º do 246, outra novidade da 14.195 de 2021, nós temos um tratamento para as MS e as EPPs. Vamos dar uma olhada, Edu, por favor, pode colocar na telinha. Obrigado, aí está, pessoal. 246, parágrafo 5º, dizendo o seguinte, MS e pequenas empresas, né, entram então as empresas de pequeno porte, vocês somente se sujeitam ao disposto no parágrafo 1º, somente, deste artigo, quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado na Redecim, que é o Sistema Integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Então, o tratamento é diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, né, justamente por serem em situações, né, diferentes das empresas públicas, né, das empresas privadas. Não haveria essa necessidade de que as MS e as EPPs cumpram o que está no parágrafo 1º, né? Elas vão se sujeitar, mas desde que elas ainda não tenham endereço eletrônico cadastrado na Redecim. Se tiver endereço eletrônico cadastrado, não tem mais o que se discutir. E o parágrafo 6º, pessoal, que vem logo em seguida ao 5º, né, do artigo 246, dizendo que para fins do parágrafo 5º, tem que haver um compartilhamento. Essa expressão é bastante interessante para quem lida com TI, né? Não é o meu caso. Mas, enfim, tem que haver um compartilhamento de cadastro, dos dados cadastrais, com o órgão do Poder Judiciário. Incluindo o quê, pessoal? O endereço eletrônico, né, constante na Redecim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. Pode colocar o parágrafo 6º, Edu, também, por favor, na telinha. Muito obrigado, meu amigo. Que é alteração também promovida pela 14.195. Então, para fins do parágrafo anterior, deixa eu só fazer aqui, vou fazer diferente, pessoal, vou só apagar aqui e vou, desculpem, amigos, deixa eu pegar a borrachinha, pronto, agora sim. Vou fazer com a caneta que fica melhor. Para fins do parágrafo 5º deste artigo, né, o parágrafo anterior, que fala das MS, né, das EPPs, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do judiciário, incluindo o endereço eletrônico, constante do sistema da Redecim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. Pessoal, quanto mais eu tenho o endereço eletrônico compartilhado, fica bem mais fácil para que nós tenhamos citações, para que nós tenhamos as intimações. O sistema precisa funcionar como um todo. O grande objetivo é esse. Perceberam? Então, 246, né, ainda a gente tem que falar dele um pouquinho, mas nessas ideias iniciais, aliado ao artigo 77, traz ali uma obrigação, digamos, né, para as pessoas jurídicas, para as empresas públicas, privadas, para as MS, né, para as EPPs, no sentido de que, olha, vamos todo mundo cooperar, vamos colaborar,
Porque se a gente conseguir, claro, dentro desse sistema que o CNJ vai regulamentar aí, se a gente conseguir, se nós tivermos tudo ali cadastrado, fica mais fácil para uma comunicação dos atos processuais, notadamente a citação, que preferencialmente se dará por meio eletrônico. Essa foi a ideia do legislador. Então, no que diz respeito à citação, pelo que a gente viu até agora, as alterações tiveram por objetivo o quê, pessoal? Criar um sistema, por isso que eu acho que é importante, né, e é relevante essa alteração, criar um sistema que permita a realização da citação por meio eletrônico e que privilegie essa modalidade de citação em detrimento das demais modalidades, né, por carta, por oficial de justiça e por aí vai. Então, nesse passo, eu achei extremamente importante falar logo de início da alteração do inciso 7, né, da inserção do inciso 7 ao artigo 77, dizendo, olha, as partes precisam, e partes a gente está falando, né, no sentido mais amplo possível, envolvendo todos, né, evidentemente, né, que se consideram partes, né, e que atuem como partes, todos têm o dever de informar, de manter atualizados, né, seus dados cadastrais perante os órgãos do judiciário. E no caso do parágrafo 6º do artigo 246, que a gente acabou de ver, né, deste código, da administração tributária para fins de recebimento de citações e intimações. É bem interessante, pessoal, por quê? Porque mostra qual é a preferência do legislador, mostra o que ele quer, né, efetivamente, como é que ele quer levar isso adiante e quais são os mecanismos para que nós possamos ter a comunicação dos atos processuais efetivada, né, preferencialmente por meio eletrônico, e com, digamos assim, com resultado. Porque a gente vai ter consequência também, né, consequências relacionadas a prazo, né, prazo máximo para citação, a gente vai trabalhar isso, dentro dessa ideia, né, de que a citação eletrônica passa a ser, digamos assim, o meio preferencial. A gente vai trabalhar com a ideia também, evidentemente, né, de necessidade de cadastro no sistema dos tribunais, confirmar o recebimento da citação eletrônica, tudo isso é extremamente importante e a gente vai começar a ver a partir de agora. Tá bom? Primeiro, pessoal, prazo máximo para citação. A Lei 14.195, de 2021, acrescentou um parágrafo único ao artigo 238. Dentre aqueles artiguinhos que eu coloquei, lembro que eu fiz a divisão em 3 tópicos, né, pessoal? Citação, exibição de documento ou coisa e prescrição intercorrente. Dentre aqueles artiguinhos que foram ali alterados, nós temos o 238, que ganhou um parágrafo único, no sentido de que a citação deve ser feita no prazo de até 45 dias da propositura da demanda, né? O legislador usou propositura da ação. Esse parágrafo único, pessoal, foi inserido justamente para que a gente tenha a citação devidamente concluída quando nós estivermos falando, né, de citação por meio eletrônico, para que ela seja efetivada, citação por meio eletrônico, não, perdão, citação, para que a citação seja efetivada no prazo de até 45 dias da propositura da ação. Parágrafo único do 238 é exatamente assim, a citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação. Maurício, esse prazo de 45 dias é para que o juiz determine a citação ou para que ela seja concluída? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer para vocês que é um prazo para que todo ato citatório seja efetivamente realizado. Então, o réu tem que ser efetivamente citado em até 45 dias. Maurício, qual é a consequência processual? Caso esse prazo aí seja descumprido, em até 45 dias. Amigos, nenhuma. É aquilo que a gente chama de prazo impróprio. Isso significa dizer que o seu descumprimento, né, não vai trazer qualquer tipo de consequência jurídica imediata. Mas a gente consegue entender que essa inserção do parágrafo único, no 238, constitui um parâmetro. A gente consegue entender que é uma ideia, né, um parâmetro objetivo que pode ser invocado para que a parte autora exija a efetivação da citação. Tudo bem, tem que se dar em até 45 dias, prazo que a gente vai considerar em dias úteis. Se a ação já foi proposta há 60 dias, por exemplo, há 90 dias, né, sem que a citação tenha ocorrido,
O que o autor vai poder fazer? Ele vai falar assim, olha, já que a gente tem um norte, ainda que seja um prazo impróprio, mas já que a gente tem um norte agora no parágrafo único do 238, por favor, eu quero que essa citação ocorra imediatamente. Faz 90 dias. Até agora a citação não foi materializada, não é verdade? E volto a dizer, esse prazo é prazo processual, ele é contado em dias úteis nos termos do artigo 219, tá certo? Agora sim a gente falando da citação por meio eletrônico, né? Se a citação for por meio eletrônico, aí a gente sai dos 45 dias, né? Se a citação for feita por meio eletrônico, o que é, digamos assim, a regra geral, né, que a gente vai estabelecer, aí o prazo máximo para a citação fica reduzido a, no máximo, 2 dias úteis. No máximo 2 dias úteis. Desde que a gente esteja falando de citação por meio eletrônico. Pessoal, a redação, repito, do artigo 246 caput do CPC ficou assim. Ó. Atentem só, queridas amigas, queridos amigos. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 2 dias úteis. Tá? E esse prazo contado da decisão que determina a citação, né, por meio dos endereços eletrônicos que estejam indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, tudo isso conforme regulamento do próprio Conselho Nacional de Justiça. Então a gente tem uma regra específica no prazo de citação, no caso, da citação por meio eletrônico. Por outro lado, a gente teve a inserção do parágrafo único no artigo 238 dizendo que o prazo da citação, não a por meio eletrônico, mas o prazo da citação para sua efetivação, né, seria de até 45 dias a partir da propositura da ação. Então a citação eletrônica passa a ser o meio preferencial. Por quê? Porque a gente tem os outros meios. Quais seriam os outros meios? Edu, põe aquele slidezinho na tela para nós, por favor. Muito obrigado, meu amigo. Então a gente tem, nessa ordem, né, primeiro, preferencialmente por meio eletrônico, é isso que a lei busca, é isso que a 14.195 busca realizar, pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparece em cartório, e, por fim, a citação por edital. Essas são as espécies que nós temos, né, de citação. Qual é a espécie prioritária? Já falei para vocês, por meio eletrônico. Isso está no artigo 246 e a gente tem o 247. Acho que a gente fez, né, Edu, até um slidezinho. Pode voltar lá na tela para os nossos amigos. Muito obrigado. Olha, ficou até bonitinho, né, pessoal? Só para a gente ratificar, né, a ideia de que a forma de citação preferencialmente realizada, né, antes da 14.195 era pelo correio, e agora a gente já falou por meio eletrônico. Aí eu só coloquei um trechinho do 246 e também aí do 247. Tá bom, pessoal? Um slidezinho simples aqui só para que vocês tenham uma ideia, uma noção. Tá? Então, pessoal, resumindo, né, para deixar bem claro, citação preferencial por meio eletrônico. Distribuiu a inicial, né, ou foi registrada a inicial ou distribuída a inicial, o juiz vai determinar a citação do réu, preferencialmente por meio eletrônico. Sendo por meio eletrônico, a citação deve ocorrer no prazo máximo de até 2 dias úteis, né, contado da decisão que a determinar. Essa citação vai ocorrer por meio dos endereços eletrônicos que estarão indicados pelo citando, né, que serão indicados, pelo citando, no banco de dados do Poder Judiciário. Esse banco de dados tem que ser regulamentado pelo CNJ. Os tribunais terão em seus sistemas de autos eletrônicos, né, por exemplo, o PJE, uma ferramenta que já permite citar diretamente pessoas físicas e pessoas jurídicas que estejam ali cadastradas. Então, pegando um exemplo, né, se alguém acaba ajuizando uma determinada demanda em face de uma empresa pública federal, o sistema já vai ter o cadastro, o sistema tem que ter esse endereço informado e determinará a citação eletrônica dessa empresa pública federal por meio dessa ferramenta. Então a gente vai ter um avanço tecnológico muito grande nesse sentido, a gente precisa ter, né? Claro que a pandemia acelerou tudo isso, mas esse cadastro precisa estar perfectibilizado, né, o mais rápido possível. O papel do CNJ ali, que já está trabalhando nisso, diga-se, né, de forma clara, já está trabalhando nisso, o papel do CNJ é fundamental. Tá certo, pessoal? Falamos então das empresas públicas, das empresas privadas, das microempresas, das EPPs. Um dado importante, pessoal. Uma técnica legislativa
totalmente divorciada já da realidade, né? Que é você colocar número de artigo com letras, né? Por exemplo, a gente tem agora o 246, parágrafo 1º-A, que diz o seguinte: olha, o réu tem o dever processual de confirmar o recebimento da citação eletrônica, não é? Por quê? Porque esse é um outro problema que a gente enfrenta. A mesma coisa que você intimar alguém por WhatsApp. Como é que a gente sabe que ele recebeu aquela intimação? Será que aqueles 2 pauzinhos azuis ali confirmam, né, que houve a intimação ou não? O legislador estabeleceu isso no artigo 246, parágrafo 1º, letra A, dizendo o seguinte: olha, o réu citando, né, ele deverá, em até 3 dias úteis, vejam, para haver a citação, para ocorrer 2 dias úteis. O réu citando tem até 3 dias úteis para confirmar que recebeu a citação eletrônica. Isso está no artigo 246, parágrafo 1º, A, letrinha A. Se passar esse prazo de 3 dias úteis e o cartório, né, a secretaria da vara, não receber essa confirmação de que ele foi citado, irá ser entendido que o réu, por algum motivo, não recebeu a citação eletrônica. Nesse caso, aí a gente vai então para a citação pelos meios tradicionais. Correio, oficial de justiça, escrivão-chefe de secretaria, se o citando comparece em cartório, ou edital. Então vejam que há um dever, no artigo 246, parágrafo 1º, A, que foi a alteração promovida pela Lei 14.195 de 2021. Eu estou com ele aberto aqui, pessoal, tá? Eu vou ler para vocês rapidamente, sem colocar na telinha, mas só para a gente entender. Olha, o 246 tem aquele caput, né, que nós falamos, olha, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de até 2 dias úteis, né, contado da citação, da decisão, perdão, que a determinar, e tudo isso em razão dos dados que estão indicados junto ao Poder Judiciário, sistema regulamentado pelo CNJ. Aí vem o parágrafo 1º dizendo, olha, as empresas privadas, as empresas públicas vão ter que manter esse cadastro devidamente atualizados, porque a citação se dará preferencialmente por esse meio. E vem o parágrafo 1º-A, dizendo, a ausência de confirmação do recebimento da citação pelo meio eletrônico em até 3 dias úteis, né, contados do recebimento da citação, a ausência de confirmação implicará a realização da citação pelo correio, por oficial de justiça, através do escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparece em cartório, e por edital. São as formas que nós temos, eu acabei de ler agora como é que o 246, parágrafo 1º-A, ficou em razão da legislação da Lei 14.195 de 2021. Vale lembrar, pessoal, a respeito, né, a gente tem bastante coisa para falar de citação, que na citação por correio eletrônico, nós precisaremos ter orientações ao réu que explique, que traduza para ele, né, como deverá ser realizada essa confirmação, né, o recebimento da citação. É preciso, sim, que nós tenhamos essa orientação para que o réu saiba como proceder para confirmar. Olha, beleza, estou citado, fica tranquilo, já está começando, por exemplo, a correr o prazo para a resposta. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? O artigo 246, ele tem um parágrafo, que é o parágrafo 4º, eu vou ler rapidinho aqui para vocês, que diz assim, pessoal, olha, as citações por correio eletrônico, que é a forma preferencial, elas serão acompanhadas das orientações, explicações, né, a bem da verdade, para como é que deve se dar essa realização da confirmação do recebimento. E de código identificador, que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial ciente. Então vejam que interessante, pessoal, né? Esse parágrafo 4º do artigo 246. O citando, ele vai poder entrar no site do tribunal, vai digitar um código identificador que lhe será fornecido e com o qual será confirmado que ele está ciente do processo. É para que a gente não tenha, amigos, nenhuma dúvida de que ele não só recebeu a citação, como ele também se dá por citado. Vai ser fundamental que essas orientações sejam devidamente passadas ao réu. Como é que ele vai confirmar o recebimento da citação? Pessoal, porque eu tenho que olhar lá para frente.
Eu tenho que olhar lá para frente. Eu tenho que pensar assim, puxa vida, imaginem um ato citatório nulo e as consequências que nós teremos disso, não é? Imagina, eu já penso até numa querela nullitatis insanabilis. Por isso as informações precisam ser extremamente detalhadas. O réu vai ter que receber as informações para dizer, olha, ok, está aqui, confirmo o recebimento. E tem um dado importante também, pessoal, que a própria 1495 de 2021 trouxe. O réu, ele vai ter que explicar por que ele não confirmou o recebimento da citação eletrônica, se assim ocorrer. Não é porque ele recebeu, é porque ele não recebeu. Então, na primeira oportunidade que ele tiver de falar nos autos, o réu que não enviou um e-mail confirmando a citação, porque é assim que se procederá, ele vai ter que apresentar uma justificativa, uma justa causa para a ausência dessa confirmação. Olha, é o seguinte, a minha primeira oportunidade de falar nos autos é agora, então eu vou explicar aqui por que eu não enviei um e-mail confirmando a citação. Mas vai ter que ser uma causa, uma justa causa, melhor dizendo. Por quê, pessoal? Porque se ele não justificar, ou às vezes, se o juiz não concordar com a justificativa que o réu venha a apresentar, ele terá contra ele, réu, uma multa, e uma multa de 5% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Muita gente perguntando, Maurício, para quem que vai reverter essa multa? Na minha opinião, por ser um ato atentatório à dignidade da justiça, lembrando lá do 774, enfim, por ser uma atividade que acaba prejudicando o próprio funcionamento do serviço estatal, isso é revertido não para a parte adversa, mas sim para o próprio Estado. Tá certo, pessoal? E repito, isso está no artigo 246, no parágrafo 1º B e C. Eu li o parágrafo 1º A. Tudo que eu estou lendo, pessoal, sem colocar aqui na tela, é de propósito. O B e o C, eu preciso colocar aqui na tela. Tá? Parágrafo 1º B e C. Edu, por favor, coloque por gentileza. Muito obrigado, meu amigo. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 1º A deste artigo, deverá apresentar uma justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. Edu, vem cá só um pouquinho, rapidinho, por favor, a gente já volta lá para o 1º C. Pessoal, vocês estão entendendo? A primeira oportunidade que tem para falar nos autos, o réu que foi citado não na forma eletrônica, deveria ter sido. Como não acabou acontecendo, a gente fez nós acabamos procedendo, nós que eu digo o Estado, né? Acabou procedendo a uma citação ou pelo correio para o oficial de justiça, ou se o citando compareceu em cartório através do escrivão, ou chefe de secretaria, ou através de edital. Então ele tem que explicar, ele tem que se justificar, dizer o motivo pelo qual a citação que foi feita por meio eletrônico acabou não sendo concluída. Por que ele não enviou o e-mail confirmando a citação? Então, na primeira oportunidade que ele tiver que falar nos autos, ele tem que justificar. Por quê? Porque, preferencialmente, a citação vai ser por meio eletrônico. Já que ele recebeu as instruções, recebeu as explicações, as informações de como ele deveria proceder, por que ele não fez? E se ele, obviamente, não trouxer essa justa causa, ou se por acaso o juiz entender por não considerar uma justa causa, o que acontece, Edu? Pode colocar na telinha, por favor. Está aí, pessoal. Agora a gente volta para aquele slide, parágrafo 1º C. Será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Passível de multa, vejam só, pessoal, é uma multa interessante, né? De até 5% do valor da causa, será considerado esse ato se ele deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação por meio eletrônico. E o juiz vai analisar essa justa causa, para verificar, evidentemente, né, se nós temos ou não uma justa causa a ser reconhecida. Se nós não tivermos, pronto, é multa de 5% para reverter para o Estado. Tá bom, pessoal? E para a gente finalizar, muita coisa, né? Muita coisa sobre citação. Para a gente finalizar, termo inicial da fluência do prazo para resposta, porque até agora a gente veio falando como materializa a citação, preferencialmente por meio eletrônico, mas peraí, Maurício, teve alteração nesse sentido? Sim, foi acrescentado o inciso 9 ao artigo 231 do CPC, dizendo o seguinte, olha, se a citação foi feita por meio eletrônico,
o prazo para resposta do réu vai começar no quinto dia útil após o dia em que ele confirma que recebeu a citação. Isso está no artigo 231, inciso 9 do nosso CPC. Então, repito, a Lei 14.195 de 2021 acrescenta o inciso 9 ao artigo 231, prevendo que a citação se deu por meio eletrônico. Ok, se ela não se deu, se ela se deu por oficial de justiça, né? Se ela se deu por carta, a gente tem todas as contagens de prazo, né? O termo inicial, o dia, exacó, lá no 231. Mas se foi por meio eletrônico, aí a gente tem o inciso 9 acrescentado para dizer assim, olha, se a citação foi feita por meio eletrônico, o prazo para resposta do réu começa no quinto dia útil após o dia em que ele confirmar que recebeu a citação. Então, se ele confirmou que recebeu a citação, vamos supor, numa quarta-feira. A gente não vai contar, evidentemente, é prazo processual, a gente não conta o primeiro dia, a quarta a gente conta a quinta, então é quinta, sexta, como é dia útil, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, tá bom, pessoal? Só para deixar isso bem claro, eu achei que o legislador estabeleceu um prazo bem interessante, bem razoável aí, tá bom? Amigos, sobre citação, era tudo isso que eu tinha para falar para vocês, tudo isso, tá bom? Vamos falar do segundo tópico, né? Porque a gente tem mais 2 tópicozinhos para falar. Eu prometo que não vou ser tão extenso, tão longo, não. Próximo tópico, nós tivemos uma alteração na exibição de documento ou coisa. Mais especificamente no artigo 397. É um artigo só. O que é que acabou acontecendo? O slide vai explicar melhor, pessoal. Daqui a pouco eu vou pedir para o Edu colocar na tela. Mas percebam. Já que nós estamos falando, né, se a gente voltar lá para o início, de uma legislação que recebe a alcunha de Lei do Ambiente de Negócios, que tem origem numa medida provisória, que é um diploma legislativo transversal, que reflete na Lei das Sociedades Anônimas, no Código Civil, no CPC, na Lei do Representante Comercial, a gente invariavelmente nós vamos nos deparar com alguma situação relacionada à exibição de documento ou coisa. Quanto mais individualizado o documento ou a coisa, melhor. E foi pensando, evidentemente, nesse tipo de situação, com um influxo do direito anglo-saxão, né, dos países de common law, que a gente passou a ter agora, então, o 397 com a seguinte redação. Por favor, Edu, pode colocar na telinha. Muito obrigado, pessoal. Foi só essa, tá, pessoal? No 397, eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui, essa aqui, tá? Dizendo o seguinte, olha, o pedido formulado pela parte, quando a gente estiver diante de uma ação de exibição de documento ou coisa, deverá, vejam só o que diz, pessoal, inciso 1º, deverá conter a descrição tão completa quanto possível do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou coisas buscados. Categorização dos documentos ou coisas. Ficou muito mais específico, pessoal. Isso é muito importante. Porque se você quer que seja exibido um documento ou uma coisa, então diga, individualize isso o melhor possível, categorizando. Tanto quanto possível, vamos tentar entender o que é esse documento ou essa coisa que se quer. Vejam que a diferença em relação ao inciso 1º, antes da 14.195, é muito grande. Falava só individuação. Descrição tão completa, individualiza, descreve de forma completa o que é que você quer. Qual é a coisa, qual é o documento que você busca, qual é o contrato, qual é o número dele, se refere ao que, quando é que ele foi firmado. Isso é importantíssimo. Inciso 2º, pessoal, qual é a finalidade desse meio de prova? Né? Qual a indicação? Dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com as suas categorias. Vejam só, categorias aqui, categorias ali. E o inciso 3º, as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas e se acha em poder da parte contrária. Então, o que você quer? Eu quero um contrato de empréstimo, número X, envolvendo A, envolvendo B, firmado na data tal, com objeto tal. Você está categorizando aquele documento, né, e dizendo, olha, as circunstâncias que eu estou trazendo como lastro, né, para fundamentar esse meu pleito são essas, essas e essas,
em razão, né, do documento ou da coisa que eu estou buscando. Eu tenho um objetivo lá na frente, né, eu quero discutir por que o contrato foi feito assim, foi feito assado. Eu não sei qual é a finalidade, né, mas especificamente eu tenho que descrever, sim, no meu pedido, né, na ação de exibição de documento ou coisa, as circunstâncias em que eu entenda, né, que o documento ou a coisa tenha que ser exibido, porque ele existe, esse documento existe, ou a coisa existe. Resumindo, pessoal, o 397 ficou mais particular, ele ficou mais específico. Eu gostei bastante, porque, pessoal, quem já lida com ação de exibição de documento ou coisa, não só ação autônoma, né, mas também quando a gente fala de exibição de documento ou coisa em caráter incidental, sabe da dificuldade que a gente tem quando a gente não consegue categorizar. Conseguindo categorizar agora, penso humildemente que nós demos um passo adiante. Tá bom? Terceiro e último tópico, pessoal, que a 14.195/2021 fez. Mexeu no 921. E o 921 é aquele dispositivo que trata da prescrição intercorrente, trata das hipóteses de suspensão da execução. O 924 trata da extinção, o 921 trata da suspensão. Vou abrir aqui o 921, pessoal, com a redação originária, né, dizendo o seguinte, pessoal, olhem só, suspende-se a execução. Aí a gente tem lá, inciso 1, nas hipóteses do 313 e 315, no que couber, no todo ou em parte, quando recebidos com efeitos suspensivos embargos, a execução. Quando o executado não possua bens penhoráveis, inciso 3º. Inciso 4º, se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente em 15 dias não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis. Inciso 5, quando ocorrer o parcelamento de que trata o 916. Vamos voltar para o inciso 3? Por quê? Porque o inciso 3 do 921 foi alterado. A execução não vai ser suspensa somente quando o executado não possuir bens penhoráveis. A execução vai ser suspensa quando não for localizado o executado ou quando ele não possuir bens penhoráveis. Edu, põe na telinha para nós, por favor, amigão. Muito obrigado. Aí está, pessoal. Antes da lei, depois da lei. 921, inciso 3º. Suspende-se a execução quando não for localizado o executado, conjunção alternativa, ou quando não forem localizados bens penhoráveis. Vamos suspender a execução. Ok, é aqui que entra a ideia da prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente, pessoal? É aquela que ocorre durante o trâmite de uma demanda em virtude da demora em se prolatar uma decisão pondo fim à causa. A prescrição intercorrente, ela é, na verdade, uma sanção civil pela inércia ao desenvolvimento regular do processo, à continuidade do processo. Acaba, de uma certa forma, sendo penalizado o autor da pretensão pela sua inércia, após o ajuizamento da ação, né? E é por isso que se defende a tese de que o processo teria certo prazo, né, para ser impulsionado. Ela acaba sendo configurada quando? Quando o autor de um processo judicial, de uma demanda judicial, de um pleito judicial, ele permanece inerte de modo contínuo durante o prazo estipulado em lei para a perda da pretensão. A prescrição intercorrente, portanto, ela ocorre dentro do processo. É uma prescrição de meio no curso de um respectivo processo. Maurício, você falou do 921. O CPC de 2015, ele disciplina a prescrição intercorrente no 921, parágrafos 1º a 5º. Tudo bem, está lá. Devidamente disciplinada a prescrição intercorrente. A 14.195 de 2021, para além de mexer no inciso 3º, para além de dizer, ó, vai suspender a execução não só quando o executado não for encontrado, mas também quando não forem localizados bens penhoráveis, a 14.195 de 2021 promoveu alterações, acrescentando o parágrafo 4A, de novo, ó, né? Acho que nenhum país no mundo faz isso, né, de colocar número e letra. Parágrafo 4A, parágrafo 5º, parágrafo 6º e parágrafo 7º. Então, a suspensão da execução, com base no inciso 3, né, conforme nós vimos, vai abranger aquelas duas situações, não localizado o devedor ou não localizados bens penhoráveis. Perfeito, Maurício. Suspende o processo, não é? Suspende. Não localizou o devedor, não localizou bens penhoráveis, suspende o processo. Por quanto tempo? 1 ano. 1 ano.
Nesse período de 1 ano, fica suspensa também a prescrição. Para que se faz essa suspensão de 1 ano, pessoal? É um prazo concedido pela lei, poderia se falar em 2, 3, o legislador falou, não, é 1 ano. É um prazo previsto em lei, concedido pela lei, para quê? Para que o credor possa tomar providências, né, para ele poder localizar o executado ou localizar bens penhoráveis do devedor. Então, é para o credor diligenciar, né, no sentido de encontrar ou o devedor ou encontrar bens penhoráveis nas redes sociais, por exemplo, né, junto aos cartórios. É um prazo concedido para ele. É como se fosse uma alternativa ainda, né, a mais, né, uma alternativa a mais para que o credor possa materializar os atos que ele quer materializar naquela execução. Mas, Maurício, o que acaba acontecendo se nesse período de 1 ano for localizado algum bem penhorável? Por exemplo, né, os autos são desarquivados para prosseguir a execução. Está lá no parágrafo 3º do artigo 921. Mas e por outro lado, Maurício? O que acontece se passar esse prazo de 1 ano e não forem localizados bens penhoráveis e nem o devedor? Passou 1 ano, nem bens penhoráveis e nem o devedor. O credor fez de tudo, diligenciou, a execução continua suspensa. Porém, o prazo prescricional volta a correr. A execução continua suspensa, mas aí o prazo prescricional volta a correr. E aí é a novidade da 14.195 de 2021. Porque se antes o termo inicial, e aí é a cereja do bolo dessa alteração. Se antes da 14.195 o termo inicial da prescrição intercorrente era o fim do prazo de 1 ano, agora, o termo inicial da prescrição intercorrente é o dia em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, né? Repito, durante 1 ano, o prazo de prescrição intercorrente, né, já que já começou, ele fica suspenso. Só que agora veio o legislador e estabeleceu o termo inicial, coisa que a gente, na legislação anterior, né, a gente só tinha assim, olha, decorrido o prazo a que se refere o parágrafo 1º do 921, sem manifestação, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Não, agora a gente tem a fixação clássica, né, clara, de quando começa a correr esse termo inicial. Põe aquele quadrinho para nós, Edu, por gentileza. Muito obrigado, meu amigo. Do parágrafo 4º. Maravilha. Olha só. Depois, antes e depois, né, da 14.195 de 2021. Vejam que aqui, pessoal, aqui, ó, a gente não tinha o termo inicial. O parágrafo 4º é claro. Qual é o termo inicial da prescrição no curso do processo? O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Pronto, aí já começa a correr a prescrição, né? Ou de bens penhoráveis. E a suspensão, será por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Volto a afirmar, o termo inicial da prescrição é a ciência da primeira tentativa. E aí a execução vai ser suspensa uma única vez pelo prazo máximo de quanto tempo mesmo, Edu? Pelo prazo máximo de 1 ano. 1 ano. Esse é o período de suspensão. Maurício, mas qual que é o prazo prescricional da prescrição, né, intercorrente? Vai variar de acordo com o que está sendo discutido naquela demanda. A gente não sabe que tipo de obrigação, né? Por quê? Porque a execução prescreve, a gente sabe disso, no mesmo prazo de prescrição da ação. A execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, súmula 150 do Supremo. Aliás, a gente tem até enunciado do FPPC nesse sentido, que é o enunciado 196. Também é importante a gente lembrar, pessoal, apenas caminhando, né, para os finalmente, já que a gente agora tem um termo inicial, pessoal, né, para deixar bem claro, o termo inicial da prescrição intercorrente é o dia em que o exequente tem ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, coisa que a gente não tinha antes, não é? Mas, enfim, só para deixar bem claro que a 14.195, e aqui permitam abrir um pequeno parênteses, também acrescentou um artigo no Código Civil,
prevendo expressamente a prescrição intercorrente e afirmando, né, isso tudo conforme doutrina e jurisprudência já estabeleciam, que o seu prazo é o mesmo da pretensão. Então, o artigo 206 no Código Civil agora ganhou 206A, justamente nesse sentido. Por incrível que pareça, né, esse acréscimo do artigo 206A ao Código Civil, ainda que não se constitua, né, propriamente uma novidade, né, é a primeira vez que a gente tem isso estabelecido no nosso ordenamento que trata do direito material. A prescrição intercorrente, repito, por incrível que pareça, não era prevista no nosso Código Civil. E para que a gente possa arrematar, pessoal, essa ideia da prescrição intercorrente, muita gente pergunta, né, se ela poderia ser decretada de ofício. Também nós temos uma alteração no parágrafo 5º do artigo 921. Falei para vocês, parágrafo 4º, 5º, 6º, 7º, né? Foram alterados no 921. Parágrafo 5º do 921 foi alterado. Vamos lá, Edu, para essa redação. Vejam só. Muito obrigado, querido amigo. Antes da 14.195, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá de ofício reconhecer a prescrição de que trata o parágrafo 4º e extinguir o processo. Depois, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, estabelece um contraditório ali, né? Poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, informação importantíssima, sem ônus para as partes. Por que ela é importantíssima, pessoal? Reparem nessa parte final, sem ônus para as partes. Porque o Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio da causalidade, ele dizia assim, olha, o executado é que tem que arcar com o pagamento dos honorários e também das custas processuais. A gente tem vários julgados, pessoal, eu separei um aqui para falar para vocês da 4ª turma, de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, é o RESP 1.769.201 de São Paulo, 1769.201 de São Paulo, que é de 2019, basicamente dizendo assim, olha, quando a gente se deparar com prescrição intercorrente por ausência na localização de bens, esse tipo de situação não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor e nem atrai a sucumbência para o exequente. Então, o que é que a gente acaba concluindo disso, pessoal? Que agora, independentemente do posicionamento do STJ, a lei é muito clara, no sentido de dizer, olha, ok, o juiz pode reconhecer de ofício, vai ter que dialogar com as partes antes, vai reconhecer a prescrição no curso do processo, vai extingui-lo sem ônus para as partes. Não tem mais que se falar em qualquer custo para as partes e vai extinguir. Por quê, pessoal? Por quê? Às vezes o devedor não foi localizado, a gente não sabe qual é o motivo, né? O credor, por sua parte, se esforçou, diligenciou, foi atrás, não encontrou o credor, do devedor, perdão, não encontrou bens penhoráveis. Então, a ideia de você não colocar ônus para as partes é interessante, né? É uma ideia interessante porque você não penaliza nenhum nem o outro, pessoal. E já estamos caminhando para os finalmente, meus queridos amigos, né? Só para deixar bem claro também, o parágrafo 4º-A, o 6º e o 7º. Aí a gente fecha, pessoal. O parágrafo 4º-A trata da interrupção da prescrição intercorrente, né? Dizendo assim, olha, a efetiva citação, intimação do devedor ou a penhora de bens, a constrição de bens, vai interrompe o prazo de prescrição. Se interrompe, significa que ele começa a correr integralmente. Que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor, claro, cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Está no parágrafo 4º-A do artigo 921. O parágrafo 6º, já traduzindo uma ideia do que nós temos no nosso CPC de 2015, de que só vai se reconhecer a nulidade se tiver ocorrido algum tipo de prejuízo, né? Vide artigo 279, parágrafos 1º e 2º, que fala da intervenção do MP. Parágrafo 6º, 921, dizendo a alegação de nulidade, eventual nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo, somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de um efetivo prejuízo. Então, só se vai reconhecer a nulidade se tiver ocorrido algum prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o parágrafo 4º do artigo 921. Tá? Só nessa situação
é que a gente pode efetivamente considerar presumido o prejuízo, em caso de inexistência da intimação de que trata o parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 4º, pessoal, só para materializar aqui para vocês, é aquele que diz assim: decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, sem manifestação do exequente, né, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Ô Maurício, mas espera aí, essa daí é a redação originária, não é? É verdade. Como é que ficou? Vamos voltar lá, Edu, por favor, para o slide, só para a gente recordar? Obrigado, meu querido amigo. Aí está, pessoal, com as anotações ainda, né? Não é mais assim, olha, o termo inicial da prescrição será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e a suspensão se dará uma única vez. O grande plus, né, disso tudo, o grande acréscimo que nós tivemos foi a fixação desse termo inicial, algo que a gente não tinha no nosso CPC de 2015 com a sua redação originária. Termo inicial da prescrição intercorrente, volto a afirmar, é aquele dia em que o credor ele teve ciência, ele tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Vale ressaltar, contudo, que durante o prazo de um ano, né, esse prazo de prescrição intercorrente que já começou, fica suspenso. E para finalizarmos, pessoal, o parágrafo 7º, achei interessante, mas fala o óbvio, né, que a prescrição intercorrente também se aplica, evidentemente, ao cumprimento de sentença. Na minha opinião, foi interessante colocar ali o parágrafo 7º, mas por conta do 771 do CPC, que inaugura, né, o processo de execução, o estudo da execução de título extrajudicial, combinado com o 513, a gente sabe que nós vamos aplicar a execução de título extrajudicial no que couber regras do cumprimento de sentença e vamos aplicar ao cumprimento de sentença no que couber regras relacionadas à execução de título extrajudicial. Né? A gente tem um canal de comunicação, né? Um diálogo das fontes entre o 513 e o 771. Parágrafo 7º do 921, dizendo, repito, óbvio, aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o artigo 523 deste Código. Meus queridos amigos, eu espero que tenha sido produtivo, que tenha sido proveitoso. Nós estamos falando, repito, de uma legislação que pode se deparar com uma pecha de inconstitucionalidade, né? Uma legislação que foi objeto de conversão de medida provisória, pelo que eu falei no início, não sei o que vai acontecer, de qualquer forma, essas são as preliminares ideias a respeito dos 3 tópicos que foram alterados. Citação, preferencialmente por meio eletrônico, exibição de documento ou coisa, prescrição intercorrente. Espero que tenha sido proveitoso, fico inteiramente à disposição de vocês para que a gente possa dialogar, conversar, né? Eu vou repetir aqui meus canais de contato, amigos, o meu e-mail, que é o cunhaprocivil@gmail.com, e no Instagram, meu perfil, cunhaprocivil. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.